gosta de anotar, o tema da mensagem de hoje é Ceifando os Ceifeiros. Que mistério é esse? Você vai entender. Bom, queridos, é um prazer estar aqui, né? Você que me conhece, eu sou da Igreja Evangélica Fé Apostólica, lá na sede, sou discípulo de primeira geração do apóstolo Kleber, e sempre que venho aqui é uma alegria ver a igreja crescendo, ver a igreja mais bonita, os jovens avivados, animados, os homens, mulheres envolvidos na obra de Deus. É sempre bom chegar aqui e ver gente que eu não conheço, né? Isso é sinal que a igreja está se movendo. E isso é símbolo de avivamento. Avivamento, ele antes dele acontecer, ele fala de um tempo de trevas, de um tempo de luta, de um tempo de crise, de um tempo de dificuldade. Você que estava lá na semana do avivamento, ouviu muita gente falar sobre isso. E nesse movimento de trevas, de dificuldade, de lutas, Deus começa a despertar algumas pessoas para oração, para uma revolta. Eu falei sobre isso lá. Uma revolta para uma mudança, desejando uma mudança. E esse despertamento nos leva para a oração. E essa vida de oração leva a gente a um avivamento pessoal. Então eu começo a sofrer o avivamento pessoal. Eu me lembro muito bem de uma época que eu passei uma crise muito grande. Eu passei um problema que questionou a minha fé. Engraçado que eu tinha feito tudo quanto tinham me orientado. Tudo que o meu apóstolo me orientou, eu fiz. Tudo que na época o meu líder de jovem me orientou, eu fiz. Fiz tudo que diz a palavra. E quando a gente faz tudo isso, né, a gente imagina que vai dar tudo certo. E eis que deu tudo errado. Eu vivi uma crise muito forte porque eu não entendia por que as coisas estavam dando errado. Elas deveriam estar dando certo. Naquele momento a minha mente em acusação, Satanás me atormentava e dizia: de que valeu a pena você ser fiel? De que valeu a pena você fazer tudo direito? Está lá um monte de gente fazendo tudo errado e elas estão prosperando. Olha o que Deus fez com você. E dentro daquela perturbação eu fui buscar o Senhor. Eu fui procurar o Senhor. Eu me lembro que eu orava de manhã. Eu saía, eu não morava lá na época, eu morava em outro lugar. E eu ia para o meu trabalho, que era no bairro da igreja. E eu, antes de ir para o trabalho, eu ia para a oração. Antes, umas 7 horas da manhã, eu parava na igreja. Na hora do almoço eu saía do trabalho, eu ia para a igreja. Acabava o trabalho, eu ia para a igreja. Orando, muitas vezes chorando, muitas vezes sem mais palavras a declarar. Eu me lembro que eu subi um monte, eu morava numa rua que tinha um monte. E eu ia para o monte, chegou no dia que eu cheguei no monte, tinha uns caras lá, esquisitos. Eu falei: meu irmão, eu vou orar, eu estou precisando buscar o Senhor. E esse problema, essa crise provocou um avivamento pessoal. A partir dali a minha vida foi transformada. Eu venci o problema e entendi que Deus também está com a gente quando a coisa está feia. Às vezes o problema é o catalisador do poder. Aleluia! Às vezes a crise é o catalisador do avivamento. Se você está numa crise hoje, comece a se alegrar, porque o fim da crise tem um nome. Esse nome é avivamento. E aí que começou o avivamento na sua vida, você entra no alinhamento com Deus. A tua vida começa a sofrer ajustes. Eu me lembro muito bem disso, porque a minha oração mudou, a minha comunhão com Deus mudou, a minha forma de me relacionar com meus irmãos mudou, com meus liderados mudou, a minha forma de enxergar a Deus mudou, de ler a palavra mudou, de jejuar mudou. Tudo foi transformado a partir da crise. E não tem jeito, aquele que está avivado não fica avivado sozinho, acaba contagiando. Hoje eu ouvi alguém dizer: aquilo que é ruim contamina, mas aquilo que é bom contagia. Então eu quero declarar
E o derramado do Espírito veio. Foi assim que muitos avivamentos aconteceram. As trevas foram dissipadas. E o reino se estabeleceu na geografia. Só estou recapitulando, acredito que você já ouviu sobre isso. Em 2015, superando esse momento de problemas, o Senhor, na hora nona, que tem hora nona também, né? Olha aí. E eu estava de joelho, Thaís, na hora nona. E o Senhor me deu uma visão. E eu via na visão um soldado prestando continência. E existia uma faixa escrito: aliste-se já, tempo de busca ao Espírito Santo. E eu me alistei. Eu desempregado, já tinha perdido uma série de coisas que eu vou deixar para outro dia. E eu decidi dedicar um dia da semana a Deus. E eu fiz isso às terças-feiras, dia da célula. E eu comecei a ir para a igreja sozinho. Muitas das vezes eu ficava lá buscando o Senhor em adoração, em quebrantamento, em busca ao Espírito Santo. E dali o Senhor, como eu disse, foi transformando a minha história. E o Senhor me deu aquela palavra: vai chover. Todo alinhamento que começa em você alcança a geografia. E no domingo, depois da reunião com o apóstolo, o pastor Carlos falou assim: Bruno, eu vou pregar essa palavra. Eu falei: ela não é minha. Eu quero mais é que todo mundo pregue essa palavra por onde for. Faz quase 10 anos que Deus me deu aquela palavra. E Ele disse: comece o alinhamento com a sua vida. E o impacto desse alinhamento vai alcançar a tua geografia, a tua Jerusalém. Que a minha Jerusalém era dos liderados. E naquela época, em 2015, eu tinha perdido uma série de discípulos. Eu estava recomeçando de novo do zero. E esse alinhamento começou a tocar aos meus discípulos. Isso começou a provocar um crescimento dentro da minha célula. Eu comecei a multiplicar. Eu multiplicava antes, mas as pessoas não davam prosseguimento e acabavam voltando. E depois as pessoas saíam da igreja. Naquele momento não, começamos a multiplicar, a formar líderes, a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Aleluia. E esse crescimento tocou a minha Judéia, que era desde jovem na época. E aí comecei a ver as pessoas virem a mim querendo aprender como é que fazia, como é que era, como é que... E eu falava: olha, vai chover. E dali o crescimento começou a tocar outros lugares. E aí os homens, as mulheres, e começou as pessoas a me buscar para aprender, para conhecer, para entender. E dali eu fui para os confins da terra. Eu me lembro de uma vez que eu fui lá para Minas para pregar no congresso, e eu sentei com um apóstolo de lá. E eu comecei a contar a experiência para ele. E comecei a ver na prática aquilo que eu estava falando, que aquilo que eu estava vivendo, um dia ia alcançar muitos outros lugares. Esse dia nós estávamos em Ipanema, meu discípulo Marcos estava comigo. E nós sentávamos à mesa, nós estávamos ensinando as pessoas lá da Zona Sul aquilo que o Senhor falou conosco lá atrás. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não tem prazo de validade. Aleluia. A palavra do Senhor não perece. A palavra do Senhor não fica em desuso. A palavra do Senhor não fica pelo meio do caminho, nem retrocede, nem volta atrás. Havendo Ele dito, irá se cumprir. Eu vejo aqui nessa igreja cumprimento de palavra de Deus. Mas não acabou, não acabou. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ei, eu vou te bater na mão do teu irmão aí e dizer: ainda tem mais. E aí eu comecei a entender o que Deus esperava de mim. No meio desse período eu fiz uma oração a Deus e perguntei: Senhor, o que tu quer que eu faça? Tudo bem, eu já prego, eu cantava lá na época, né? Funk gospel. Depois eu explico. E aí eu andei tudo que é lugar da visão.
fui para outras cidades, cantei em Sumaré, cantei lá em Sumaré, não sei que vou para Sumaré. Cantei lá umas 3 vezes em Sumaré, né? Cantei lá. E cantei em Minas Gerais, cantei em vários lugares. Foi muito bom, foi um tempo muito legal. E o Senhor foi me levando para gerar essa oportunidade. Então esse avivamento na minha vida alcançou outros e me alcançou ainda até hoje. Eu quero dizer que essa chama, que esses dias de aviva, não acabam. Não acabam. Eles perduram. E é isso que a gente está buscando. Um avivamento sustentável. Porque a palavra vai dizer em Levítico capítulo 6 que o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Então é só um start. É isso que eu tenho entendido da parte do Senhor. É só um start, é só um despertamento. Ele é só um despertamento. E eu sempre me preocupei com uma coisa. Eu sempre me preocupei a nível igreja. E eu entendi da parte de Deus o meu chamado. Porque quando o apóstolo chegou numa reunião como essa e falou assim: eu vou te ungir evangelista. Foi na mesma semana, né? E não tinha evangelista. Não tinha, não tem ainda, né? Não tem. E eu falei: evangelista? Como assim evangelista? Eu não entendia muito bem. Aí eu falei: apóstolo, como assim apóstolo? Me explica. E aí ele falou: faz o que você está fazendo. Era isso que eu queria ouvir. E aí eu orando, porque naquela semana eu vim orando: Senhor, o que tu queres? O Senhor me deu uma palavra. Alinha sua vida em função de mim. Alinhamento produzirá um avivamento. E aí eu comecei a viver a minha vida em função de Deus. Aquele 2015 foram 5 anos, toda terça-feira na presença de Deus. Toda terça-feira. Sabe que dia que eu casei? Terça-feira. E foi o dia que eu não pude ir para a igreja buscar o Espírito Santo. E eu estava lá no meu salãozinho, no meu metro quadrado, lá onde eu consolido, né? Que eu boto lá as fotos consolidando. E eu estava esperando o irmão me ajudar com o gás no salão, né? Quem casou sabe como é que é. E aí eu estava lá esperando o irmão chegar. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: hoje você não foi me buscar, né? Mas eu vim buscar você. E foi um mover de Deus ali. Quando o irmão chegou com o gás já estava lá dentro. E aí ele se abraçou e chorava e pulava. Foi um avivamento, um Pentecoste dentro de um quadrado assim, ó. Experiências. O avivamento que Deus está produzindo no teu coração vai levar você a viver experiências que vão marcar a tua história. Vão viver experiências que vão definir a tua identidade. Você nunca mais vai ficar nessa crise existencial. Será que é? Será que sou? Que não sou? Quem sou eu? Não! Quando o avivamento chega, ele traz certeza. E eu comecei a entender que aquilo que eu já estava fazendo era exatamente o que eu era. E o Senhor começou a trazer esse entendimento de que eu, como evangelista, eu iria trazer algo para dentro da igreja, visando fora. E é isso que eu faço hoje. E é isso que eu faço até hoje. Eu entendi que nós estamos vivendo um tempo que temos que evangelizar os evangélicos. Porque foi isso que Deus me disse. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 11 e diante, vai dizer que Ele mesmo, Ele quem? Jesus, diga Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, não necessariamente nessa ordem, visando o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. O que é ministério? Fica serviço. Então os 5 ministérios atuam. Ele mesmo deu uns visando o aperfeiçoamento dos santos. Então existe um papel do evangelista dentro. E eu comecei a entender o meu papel, porque não basta eu ir sozinho lá fora, ganhar vidas, trazer para a igreja e a igreja jogar a vida lá fora de novo. Então começamos um alinhamento dentro da igreja para o avivamento, para a
chuva que Deus deseja derramar. Então repita assim comigo: antes do avivamento, vem o alinhamento. Porque quando vier a chuva do Senhor, não pode ter desperdício. Não pode haver desperdício. A igreja não é um lava-jato de ovelha. A igreja precisa crescer. E esse é o cenário que a gente vive hoje. Nunca se falou tanto de avivamento. Eu estou quase 20 anos convertido. E nunca se falou tanto de avivamento como hoje. Pelo menos durante esse tempo. Creio que já teve outros, em outros momentos. Mas nunca se cantou tantas canções de avivamento, de devoção a Deus como hoje. No início, na minha trajetória, a gente tinha que ouvir rádio. Para ouvir música, não tinha telefone de touch, não tinha, tinha um botão lá. Não tinha, era CD, era depois de DVD, era DVD. Não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é isso. Então você para ouvir a música, tinha que ir na rádio, a música da rádio, ela era uma música para as multidões. Então a música que não tinha muito essa devoção a Deus, era mais voltada para resolver o problema do homem, do ser humano, e até hoje é assim. Então hoje não, hoje a gente tem as plataformas, hoje tem tudo isso, temos acesso a esse tipo de música, esse tipo de canção, esse tipo de clamor. Nunca teve tanta conferência do que tem hoje sobre avivamento. Eu estava preparando, eu estava estudando para falar lá na semana do avivamento. Eu li uns 3, 4 livros sobre avivamento. Aliás, eu estou lendo o terceiro livro. Em um mês eu li 3 livros lá falando sobre avivamento. Estudei, vi vídeos, tem muito assunto. Sabe o que significa? Que o homem está saindo do centro e Deus está reassumindo a posição que é dele. Então, queridos, eu estou falando tudo isso para que você comece a entender o tempo que você está vivendo. Você comece a discernir o tempo que você está vivendo. Eu falando para o pastor Carlos, eu falei: pastor Carlos, olha, essa palavra não é uma palavra só de um culto. Isso que Deus está fazendo aqui não é como um culto, não é apenas uma conferência, não é mais um dia, não é mais um culto, não. Deus está se movendo. Você precisa entender isso. Você precisa discernir isso. Você precisa captar aquilo que Deus está fazendo. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Eu não vou esperar você abrir não, porque eu preciso ganhar tempo, porque eu tenho muita coisa para falar. Jeremias capítulo 8, versículo 7 diz assim: até a cegonha do céu, diga cegonha, conhece as estações que lhe estão determinadas. O que ela conhece? As estações que lhe estão determinadas. A pomba, a andorinha e o tordo, são pássaros, observam a época da sua migração. Mas o meu povo, diga o meu povo, não conhece as exigências do Senhor. Olha que forte isso. A cegonha conhece as estações, a andorinha, a pomba, o tordo conhecem a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Para e pensa um pouco nisso que você ouviu. Os animais não precisam de comando. Já a passagem vai dizer que os gafanhotos não têm rei, os gafanhotos não têm líder. E eles sabem o que tem que fazer, porque já está dentro deles. Sabe por que a gente fica despercebido? Sabe por que a gente não capta? Sabe por que a gente não entende? Porque ainda não está dentro de nós. Mas é por isso que Deus faz uma conferência chamada Viva, para que aquilo que está no céu comece a entrar dentro de nós. E aí sim, a gente vai entender o que Deus está fazendo. E não vai precisar de empurrão.
Você vai ver lá em João capítulo 4, a história de uma mulher que estava conversando com alguém na beira do poço. O pastor Gilson já resumiu, não é? A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém e ele volta para a sua terra na Galileia. Diz a passagem que ele fala assim: olha, convém-nos passar por Samaria, é necessário passar por Samaria. E aí eles passam na frente de uma cidade chamada Sicar, e o poço normalmente ficava fora da cidade. E ali Jesus para descansar. Os discípulos saem para comprar comida. De repente vem uma mulher tirar água ao meio-dia. Você que já viu um pouco sobre Jerusalém, sobre Israel, você vai ver que lá é um lugar seco, é um lugar árido. Então imagine o sol no meio-dia, de bambu, né? Você conhece? É mais ou menos o que rola lá. Então, uma mulher saía de dentro da cidade para pegar um cântaro cheio de água, para levar de volta no horário de meio-dia, ou seja, não era uma coisa legal. E aí quando ela chega naquele lugar, Jesus está lá e Jesus começa a conversar com ela, como o pastor disse. E aí ele diz: olha, me dá de beber. A ela: você está falando comigo, sou samaritana, você é judeu, você é homem. Olha, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria e eu te daria a água da vida. Aleluia. E ela: como pode ser isso? Você não tem balde, não tem com quem tirar. E aí começa aquelas disputas. Não, porque lá no monte que se adora, vocês dizem que é lá em Jerusalém. E aí você começa a aprender uma coisa: quando você quer ganhar uma pessoa para Jesus, você não fica entrando em polêmicas. Você não fica querendo provar para ela que o seu ponto de vista é melhor. O negócio entre samaritanos e judeus era o Vasco e Flamengo. Não adianta, não vai chegar no consenso. Está na hora da gente parar de brigar com as pessoas. Está na hora da gente parar de ficar brigando com os da esquerda. A gente tem que ganhar os da esquerda, para Jesus. A gente tem que ganhar os drogados, a gente tem que ganhar o pessoal do bar, a gente tem que ganhar a galerinha da faculdade, do feminismo. Temos que ganhar a galera do LGBTQIA+, temos que ganhar. Isso, gente. Temos que ganhar os ateus, a gente vai ganhar de brigando. Brigando com eles. Mostrando aquilo que eles realmente imaginam de nós, que a gente se acha melhor que eles. Assim a gente não ganha ninguém. Jesus não entrou em polêmicas. Jesus falou assim: olha, nem aqui nem lá. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus fala para ela dar água: olha, quem deve dar água eu nunca mais tem sede. E além disso, flui dela, daquele que bebe um rio de água viva. Aí ela disse: então tá bom, eu quero. É isso que você tem que fazer na tua conversa de curso, tá entendendo? Quando você parar na fila da cantina, começa a conversar com a pessoa, começa a gerar uma expectativa. Sabe, você já está aprendendo isso, eu tenho uma conversa de curso com alguém. Quando você parar na fila do mercado, quando a mulher queria entrar na tua frente com o carrinho, ô querida, começa a falar, começa a gerar sede. E aí Jesus começou a gerar nela uma sede, uma expectativa. Aí chegou o momento que ela falou: eu sei que o Messias vem. E ele abre nos esclarecer todas as coisas. Aí Jesus falou o quê? Sou eu que falo contigo. Ei, a nossa conversa começa com qualquer outra coisa, mas ela tem que terminar em Jesus. Sabe como você vai ganhar alguém para Jesus? Não é brincando, mas é apresentando o Messias. Eu sou esse que falo contigo. Mas antes disso ele falou: vai, chama o seu marido e vem que eu vou dar água para vocês. Ela disse: você não tem marido. Você disse: bem, você não tem marido. Levanta
Levanta a sua mão. Dia de avivamento é dia de revelação. Deus vai te dar capacidade de evangelizar com revelação. Nós fizemos aqui, eu estava falando com o Luiz uma vez, um seminário de consolidação. Nós fizemos um evangelismo. Lembra o nome? Era Consolidando a Geografia. E no momento de oração, um dos membros da nossa equipe teve uma visão de um nome de uma rua e um número de casa. E essa rua existe aqui. E nós fomos lá evangelizar. Quando nós chegamos lá, não tinha número. Aí nós falamos, aqui está o número, tipo assim, 1 e o 3. A gente estava atrás do 2. E não tinha 2. Mas onde era para ter o 2, tinha uma pessoa. E aquela pessoa era afastada, era uma história mirabolante. Você vai evangelizar com revelação. Dia de avivamento é dia de que o Senhor descortina os segredos, os mistérios, para que Ele possa alcançar as vidas. Ele vai usar você para isso. E aí aquela mulher fica maravilhada. E ela entra na cidade, anunciando às pessoas que havia alguém que conhecia tudo aquilo que ela tinha feito. E é nesse momento que os discípulos chegam. No versículo 32, eu resumi um pouquinho para a gente poder entrar nessa parte. Os discípulos chegam para Jesus e vê aquela cena, uma mulher conversando com Jesus, samaritana. E eles não ousam falar nada, eles ficam receosos. E aí eles chegam para Jesus e falam: Senhor, come. E aí eu quero ler o versículo 32 para você. Se você quiser, deixa a sua Bíblia aberta aí, João 4. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Quando a gente pensa em comida, comida é o que para o corpo? Fala aí, eu quero te ouvir. Fonte de energia. Nutrição. Posso dizer que a comida é o combustível do corpo? Fonte de energia? Posso. E para que serve o combustível? Para que você se mova. Sabe o que é triste? Andar com Jesus, mas não conhecer o que move Jesus. Vocês andam comigo, são meus discípulos, ficam na mesma casa que eu, viajam nos mesmos lugares que eu, mas vocês não conhecem a minha motivação. Eu fico imaginando como deve ter sido triste as palavras saindo da boca de Jesus. Como é triste ouvir de Jesus: você não conhece o que me move. E aí no versículo 33, alguém chegou, os discípulos perguntando aos outros: será que alguém me trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que move Jesus não é a necessidade. O que move Jesus é a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E a gente acha que tentação, problema, tudo é o diabo. Às vezes não é. E aí Jesus passa 40 dias e 40 noites ali. E aí o diabo aparece, a Bíblia diz que depois desses dias ele teve fome. E aí o diabo aparece e ele fala: pega essa pedra, transforma em pão. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. O que ele está dizendo para mim e para você? Não é a minha necessidade que me move, mas é a vontade de Deus. Em tempo de avivamento, a necessidade sai do lugar de prioridade e entra a
eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus está aqui, tá bom, eu estou esperando você parar para ouvir o que eu quero. Você já perguntou para Jesus o que ele quer de você? Porque dia de avivamento é Deus no centro e não eu. É Deus no centro. Deus é o centro. A nossa visão religiosa que a gente herdou na nossa tradição católica com Deus que nos serve. Não. Isso precisa mudar. Nós que servimos a Deus. Quem pode dizer um amém? Amém. Qual é a vontade do Pai para você? Versículo 35, Jesus diz para eles o seguinte: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Ou haverá ceifa? Eu vos digo, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão brancos, ou eles estão maduros para a colheita. Parece que está desconectado isso aqui, né? Jesus estava com essa samaritana, conversando, uma conversa de poço. E aí Jesus se apresenta para ela, eu sou o Messias, ela volta toda feliz, esquece o canto, larga, quando pegar água, ele sai fora. Entrou na cidade, alguém descobriu tudo que eu faço, não é ele, o Messias. E aí Jesus começa a falar para ele de motivação: o que me move não é o que move você. O que me move não é o que move você. Você vem atrás de mim por outro motivo, mas eu vou atrás da vontade de Deus. E aí Jesus de repente chega para ele e fala: olha, eu não olho, vocês não dizem que falta 4 meses para a ceifa? Eu digo para vocês o contrário: levante os olhos e olhe, eis que os campos estão brancos para a colheita. Sabe o que eu acredito? Que naquele momento a mulher estava voltando com uma multidão de gente. Aquela mulher estava voltando com uma multidão de pessoas. Eu estava dizendo para você, Felipe, existem pessoas que são porta para outra. A gente fica focando na multidão, mas quando você ganha um, você pode estar abrindo uma porta para uma multidão. Parece que não é nada o que você está fazendo naquela praça, mas de repente aquele um que você ganha vai ganhar o barco todo para Jesus. Eu ouvi a história de um grande pregador que foi pregar numa grande conferência de avivamento. E ele jejuou, estudou, se preparou. E ele fez uma pregação a melhor da vida dele. E aí quando ele fez o apelo, a gente que pega esse negócio de apelo, né? Quando ninguém vai, a gente fica triste na testa. Aí a gente pode pegar, sabe como é que é? E naquele dia só foi uma pessoa na frente, né? Ele fica murcho, né? Pô, ninguém recebeu, ninguém ouviu. E aquela pessoa, a única pessoa que ele aceitou Jesus, se chama Billy Graham. O evangelista do século. Ganhou milhões de pessoas para Jesus. Viajou todos os países, se não me engano, todos os continentes, falando de Jesus, ganhou milhares nas suas cruzadas. Existem pessoas que são portas para outros. Quando Jesus passou pela coletania de Costa e passou a capa e falou: lá vem, me segue, ele largou tudo e seguiu. No dia seguinte ele fez uma festa. Qual é o nome dessa festa? Céu da Ponte. E lá na festa estava os publicanos. Como Jesus ia pregar para os publicanos, ele tinha que ganhar um. Amém? Deus vai te dar alguém e você vai alcançar um público novo. Você vai ganhar alguém no condomínio, que bacana, ele vai ganhar os outros com você. Amém? E assim que funciona. A Bíblia vai dizer que Pedro estava falando no terraço ao meio-dia, mistério do meio-dia. E Deus deu uma visão a ele esquisita que ele não entendeu, mas ele ouviu a voz dizendo: vai, e ele foi. E a voz levou ele até a casa do romano, e era proibido o judeu entrar na casa do romano. Mas naquele dia também tinha céu à ponte lá. Eu gosto de chamar de pega-ratão. Sabe o que é pega-ratão? Teu aniversário. Aí você faz uma festa, chama a tua família, chama o pastor para dar uma palavra lá. Aí pega todo mundo na armadilha. Eles acharam que iam para a tua festa, mas eles iam para a festa do céu. Estratégia! E aí quando os judeus chegam naquela casa da Cornélio, centurião romano, mas temente a Deus, que orava todo dia, melhor que muito crente. Oh meu Deus, mas deixa isso para outro dia. O anjo apareceu para ele no momento de oração e falou: Cornélio, foi legal. Cornélio, foi bom. Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, Deus está recebendo.
está lá na outra cidade. Aí eu te digo, será que vai ter que vir outro de outra cidade para fazer na tua? O que você não está fazendo? E aí Pedro vem de Jope, na beira da praia, até Cesareia. Vários quilômetros, demorou um dia para chegar. Mas quando Pedro chegou lá e entendeu a visão, você vai entender a visão também. E aí ele falou verdadeiramente, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. E aquele homem que orava todo dia, que Deus mandou o anjo falar com ele para procurar Pedro. E Pedro chegou naquela casa, ele aceitou Jesus, mas não foi só ele, foi toda a casa dele. E não foi só toda a casa dele, foi você e foi eu, porque nós somos estrangeiros. Não era os estrangeiros do Evangelho. Na cabeça de Pedro, mas no coração de Jesus era. E se hoje nós estamos aqui, nós que não somos judeus, é porque um dia Pedro entrou na casa de Cornélio. Talvez eu estou olhando para você aqui, e eu não estou vendo uma pessoa, estou vendo uma porta. Você é uma porta para outras pessoas. Sabe como eu sei disso? Porque aquilo que você vive hoje, você vai superar. E isso vai ser testemunho para aqueles que estão lá fora. E aqueles que vão conhecer a tua história vão dizer, é possível, porque se ela conseguiu, eu consigo. Não é verdade essa palavra? Amém. Amém. João 4,36. Ou melhor, deixa eu parar um pouquinho nisso. Jesus disse, abra os olhos e veja. Os campos estão prontos para a colheita. Jesus estava dizendo, olha, a falta de conhecimento da vontade de Deus é reflexo da falta de um relacionamento profundo com Deus. Vocês estão pensando que é daqui a 4 meses, mas eu estou dizendo que é agora. Eu estou dizendo que é agora. Eu estou dizendo que é agora. Você tem que pegar aquilo que você está ouvindo e tem que caminhar debaixo disso. Tem que pegar aquilo que você está ouvindo e tem que ir na direção disso. Isso é fé. Isso é fé, é subir um monte para disputar com 850 profetas, sem ver nuvem nenhuma. Isso é fé, dizer vai chover quase 10 anos. Muitas vezes só para mim mesmo. E hoje chegou lá, pessoal, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Eu quero dizer para você, acredita, 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 acredita. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você só não vive se você deixar de acreditar. A falta de conhecimento nos deixa cegos ao que Deus está fazendo. Sabe o que você precisa fazer depois de aviva? Continuar avivado. E você só vai continuar avivado se você tiver vida de oração, vida de comunhão com Deus, vida de quebrantamento, vida de adoração. Você tem que ser um perseguidor de Jesus. Você não pode se contentar só com o culto. Você não pode se contentar só com a célula. Você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta, ou seja, deixa o celular do lado de fora, deixa a série para lá, deixa o anime para lá, deixa para lá, deixa a louça para lá, e vai ficar com Jesus que é bem melhor. E aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você vai transbordar. E aí no 36 ele diz, aquele que colhe, aquele que ceifa, recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto, tanto que semeia, tanto quanto aquele que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro que colhe. Eu quero dizer para você que há recompensa para aqueles que ceifam, há recompensa para aqueles que colhem, há recompensa para aqueles que semeiam. Ei, talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez você vai ter que deixar alguns comportamentos para trás, talvez você vai ter que abrir mão até de dinheiro. Mas eu quero dizer para você que a recompensa que vem do céu é muito maior do que o rendimento do ano, é muito maior do que aquilo que a tua alma está buscando. Há uma recompensa do céu vindo na tua direção. Versículo 38. Olha que lindo, isso é uma palavra profética para a sua vida. Eu vos enviei para
semearem. Outros fizeram um trabalho árduo e vocês vão usufruir do trabalho deles. Nós jovens, nós pela fé jovens, temos a tendência de achar que nós somos inovadores, que nós somos precursores, mas na realidade nós estamos andando nos passos daqueles que trabalharam arduamente. Quem está entendendo aí, diga amém. O que você está vivendo hoje aqui é semente de pastor Edito, pastora Leide, pastor Jomar, pastora Érica. E hoje nós estamos aqui sonhando com coisas maiores. O que eu quero dizer para você? Ouça o que Jesus está falando. Você vai colher aonde não semeou. O trabalho da semeadura é muito mais difícil que o trabalho da colheita. Muito mais ali naquele ambiente de Israel, muito mais no cenário de trevas, de dificuldade que estamos vivendo. Uma cultura anticristã, uma mídia anticristã, uma educação anticristã. Mas tem gente que está semeando, está arando a terra, está quebrando a terra dura, está fazendo a água chegar ali, está pegando semente, está ali protegendo. Sabe para quê? Para quando estiver tudo pronto, você vai colher. Você não vai ter que fazer o trabalho mais difícil. Outros fizeram antes de você. Você vai entrar no trabalho deles. Eu achei que você ia ficar mais feliz. Eu achei que você ia ficar mais alegre. Eu acho que você não entendeu. Você quer trabalhar duro? Ou você só quer colher os frutos? Eu quero colher os frutos. Deixa eu ser mais claro. Existe aqui milhares de igrejas nesse bairro. E elas saem para evangelizar. Elas fazem caminhada de oração. Mas sabe onde vai entrar as pessoas? Aqui. Na sua célula. Amém? Queridos, nós estamos vivendo uma época que os peixes estão pulando no barco. As pessoas estão pedindo para ir para a igreja. Sim ou não? Eu boto lá na minha célula tem uns pagodeiros lá. Aí eu boto os pagodeiros para tocar os pagodes de Jesus. E aí boto os vídeos nos estados, nas redes sociais. Aí daqui a pouco alguém fala assim, quando que é? Eu quero ir. Esses dias o rapaz perguntou para ele, perguntou na célula, está tendo célula? Tá, a célula na casa. Desde o início já tinha célula, Pai, Filho e Espírito Santo, líder Timóteo, anfitrião, já estavam fazendo célula. O que aconteceu? Multiplicou. A terra encheu. Amém? Queridos, naquele dia seguinte, o rapaz foi na célula e aceitou Jesus. Já está sendo consolidado, vai para o ponto. Não precisamos fazer força, senão estamos vivendo o dia de avivamento. A palavra diz que João Batista pregava no deserto da Judéia, à margem do Rio Jordão, uma palavra dura que ninguém queria ouvir. Ele não fazia cafezinho, ele não fazia aqueles doces que faz na casa de você, lá de vez em quando eu vejo, um monte de bolo, uma mesa, um monte de coisa gostosa para comer. Não, o negócio era complicado lá no deserto. A mensagem era, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Essa era a mensagem. Não tinha um banquinho acolchoado, não tinha ar-condicionado. Era no deserto. Um cara esquisito, com uma roupa de pele de cabelo amarrado com corda, comendo gafanhoto e mel silvestre. Mas diz a palavra que as pessoas de Jerusalém, de Judéia, de Decápolis iam até ele. Levanta a mão que eu quero declarar o som da tua vida. Aquele que está vivendo um avivamento não precisa fazer muita coisa, porque ele é um imã de vidas. Ele é um imã de vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida que as vidas vão vir atrás de você. As pessoas vão vir atrás de você. As pessoas vão pedir para ir na tua célula. As pessoas vão pedir para você apresentar Jesus para ela. As pessoas vão parar do teu lado e vão contar a sua história. As pessoas vão querer ouvir o que aconteceu com você. As pessoas vão querer a
entregar pessoas que já estão preparadas para o Senhor. Deus vai nos entregar pessoas que já estão esperando pelo Salvador. Como aquela mulher disse, eu sei que o Messias vem. Não vai ser ninguém leigo do zero, do nada. Gente, você vai ter que ensinar tudo, fazer, semear, está entendendo? Vai vir pessoas aqui que vai entrar na sua célula, na sua discipulada, vai entrar na sua rede de idoso, pessoas que elas já vão vir sabendo alguma coisa, elas já vão vir entendendo alguma coisa, elas já vão vir querendo deixar o mundo para trás. Ela não vai ficar naquela, vai e não vai. Daquela hoje está na igreja, amanhã está no bairro. Daquela hoje está na igreja, amanhã está na maconha. Hoje está na igreja, amanhã está na noite, não. As pessoas vão largando para trás, vão deixando para trás, querendo Jesus, querendo Jesus, querendo Jesus. E aí ela vai te conhecer. E aí quando ela te conhecer, ela vai falar isso que eu quero. E acabou o mundo. Quem crê? Quem crê? Isso é uma palavra profética. João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho dado pela mulher, que ela disse, ele me disse tudo que eu tenho feito. E aí eu te digo, precisa de muito para evangelizar? A mulher teve uma conversa de 1 hora com Jesus e ganhou uma cidade. Ela não fez curso, ela não foi para a escola nenhuma, ela só falou o que Jesus fez na vida dela. A gente quer complicar as coisas. É só você dizer, eu era depressivo, eu vivia no quarto, trancado, não importava, e agora eu não faço nada disso. Agora eu sou feliz. É só isso, é só isso, cara. É só isso, é só isso. É só isso que você tem que fazer. Eu era Vascaíno, não, pastor Vascaíno, eu esqueci, ela não volta aqui. Estou orando pelo pastor Luiz há muitos anos. Eu não estou por ele ainda. Mas ele não é Vascaíno muito forte, não. Acho que é mais ou menos. Não é muito ligado nisso, não. Então diz assim na continuidade. Assim, Maria, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disse a mulher, agora cremos, não somente pelo que você disse, pois nós, vocês estão prestando atenção no que eu estou lendo? Amém? Agora cremos, não só porque você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Esses versículos que eu estou lendo para você, eles falam de uma ferramenta que você vai usar nessa colheita. Sabe qual é o nome dessa ferramenta? Visão celular no modelo 22. Ganhar. Os samaritanos creram por causa do testemunho. Ele me disse tudo quanto tem feito. E assim você vai ganhar. E aí você vai consolidar. O que é consolidar? Aproximando-se dele, insistindo que ficasse com ele. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher, agora não cremos somente por causa do que você disse, mas porque ouvimos dele. Você vai ganhar a pessoa por causa do que você disse, mas você vai manter a pessoa por causa daquilo que Jesus disse. Você está entendendo? Então consolidação é o lugar de você trazer a pessoa para Jesus. Ela não vai ouvir você agora ela vai ouvir Jesus. E aí diz aqui que ele vai e continua, olha. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Discipulado. Consolidação, trazer a pessoa a Jesus. Discipulado, trazer Jesus para dentro da pessoa. E aí Jesus enviou, porque já estava tudo preparado. 2 dias. Eu quero essa unção aí. A unção da aceleração. Vai receber na outra semana no avivamento. Quem está ligado, é o que eu estou falando. Fica ligado, fica atento, pega. E vai naquela direção. 2 dias. Jesus deixou preparado e foi embora. Aí você lê lá em Atos capítulo 7. Filipe, um dos diáconos, 7. Pregando aonde? Em Samaria. E os sinais, prodígios, maravilha, a coisa foi tão forte que chegou lá nos apóstolos.
começou? Sabe onde começou? Numa conversa de poço. Não desvalorize os pequenos começos. É dos pequenos começos que vem os grandes finais. Filipe começou uma obra poderosa em Samaria, mas ele não semeou, ele só colheu. Ei, eu quero dizer para você, está chegando uma colheita na tua direção, e você não teve que semear por ela, mas você vai colher, você vai colher, você vai colher. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Jesus completou a missão e foi para outra seara. O negócio vai crescer, vai expandir. Vamos ter que ir para outra seara, pastor. Vamos ter que ir para outra, vamos ter que ir para outras. Agora tem um detalhe aqui que eu quero finalizar com vocês. Como diz o pastor Luciano Subirá, para vocês pensarem que está acabando. Abre aí João capítulo 4, versículo 8. Agora eu quero que você abra. Para quem não sabe onde está João, está entre Gênesis e Apocalipse. Está aí pertinho. Olha aí, só sacudir. João, está aí? Tu abre. Vai abrir João certinho. Quem abriu, diga a colheita. Colheita. Quem está escrito aí, João capítulo 4, versículo 8? Fala aí alguém, com a voz de trombeta. Só tem voz de trombeta em casa, mulheres? Olha aí. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Meu Deus, olha aí, tem voz de trombeta. Repete aí, minha irmã. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Com glória? Com glória nada. Glória nada. Aqui que está o problema. Sabe por quê? Eu quero que você preste atenção. A seara estava pronta, mas os ceifeiros não. Vocês dizem que falta 4 meses? Eu digo que é agora. Imagina você ir 4 meses depois comer a maçã que você comprou. Imagine você 4 meses depois pegar a carne para fazer. Hã? A colheita está pronta, mas os ceifeiros não. A falta de entendimento, uma mente não transformada, uma mente presa nas suas convicções. Ele é homem, ela é mulher, ela é samaritana, ele é judeu, crenças. Existe isso ainda hoje? Existe crenças que estão entre nós e a colheita. Existe forma de pensar que nos impede de viver a palavra profética. Existem tradições, convicções, que nos impede de viver a colheita. Foi por isso que o Senhor falou a Abraão, como disse minha irmã Denise: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e lá te darei uma colheita. Sim ou não, minha irmã? Você só vai viver a colheita quando você sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de estrutura de mente, de tradições, de espírito maligno, de sentimentos. Eu não penso assim, eu não gosto assim, assim não. Você é seu Senhor ou Deus é seu Senhor? Você tem que decidir. Você é de Deus ou você é de você mesmo? Sabe o que acontece? Aqueles não eram ceifeiros, eles eram atrapalhadores da ceifa. Jesus, para poder ganhar aquela cidade, teve que mandar eles embora, porque se eles estivessem ali, eles não iam deixar Jesus fazer a obra. Você acredita que tem pessoas que estão impedindo a obra de Jesus?
Mas elas não vieram hoje não. Elas não, amém? Não vieram? Estão aí? Tem alguém atrapalhando a ceia aí? Meu Deus. Jesus teve que falar, vai lá comprar comida, vai lá no Guanabara. Quem tem Guanabara? Vai lá no Guanabara. Mas Jesus, essa Maria é perigoso. Mas não deixou ver você ver. Eles falaram, vai ficar sozinho, Jesus, é perigoso. Mas não está na Bíblia isso não. Está lá na Bíblia que eles foram comprar comida. Jesus ficou sozinho, na frente da cidade de fora. E era fácil de identificar. O samaritano era um judeu, porque a mulher identificou facilmente. Mas Jesus teve que mandar embora algumas pessoas para poder fazer o que ele precisava. Será que Jesus vai ter que mandar você embora para ele poder fazer o que ele precisa fazer? Será que você ou eu somos impedimento do que Jesus está fazendo? Você vai ver Jesus fazer várias vezes isso. Jesus entrou no quarto da menina que estava morta. Ele disse, dorme. A palavra vai dizer que muitos ficaram rindo quando Jesus disse, ela dorme. Jesus entrou no quarto, estava ele, a mãe e o pai da menina e 3 discípulos. Onde estavam os outros 9 discípulos? Às vezes tem discípulo que está atrapalhando a colheita. Mas hoje o Senhor vai ceifar os ceifeiros. Nós vamos te adquirir o entendimento daquilo que Deus quer fazer. Falta de visão. Eles veem, mas não enxergam. Outro problema é a motivação. Eu tinha certeza que hoje ia ser difícil para as pessoas virem, porque as vieram ontem, ficaram o dia todo aqui. Nem todo mundo aguenta esse negócio. Não é para todo mundo isso aqui. Aqui é cara, acabar. Fica tranquilo, você vai dormir a noite toda. Recebe aí. O que te move? O que te move? Há uns anos atrás eu falei com o pastor, há muitos anos atrás eu falei, por que as pregações da igreja, essas pregações? É lanche. A pessoa come, mas não alimenta. É cachorro quente. Salsicha nem é comida, né, meu Deus? Salsicha é um monte de coisa lá. Quem gosta de salsicha aí? Agora ninguém gosta. Olha, ninguém pode mentir não, né, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Metade da salsicha é sal. E a outra metade é cicha. Está muito tenso, não tem que fazer a brincadeira. Vocês ficam mais tranquilos. Mas o que te move? É a tua necessidade que te move? Ou é a tua vontade pessoal de Deus? Porque Deus me disse, Deus te disse mesmo. Assim diz o Senhor, aí o Senhor fala assim, eu não disse não. Quem já viu aquele irmãozinho que fala? O anjo fala para ele, meu servo, já viu? Aí ele fala, meu servo, fala para o irmão fulano que ele vai alcançar uma bênção, ele vai prosperar. Aí o rapaz está lá, meu servo, assim diz o Senhor, você vai prosperar. Aí eu, e te digo mais, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa na praia, e você não quer isso. Senhor, não, você não vai ter um carro novo, não. Você vai ter um carro que vai frete com o Guanabara, aquele que não pode rodar nem na Uber. Você vai andar até muito tempo. E aí fica completando, dizendo que Deus disse, Deus não disse nada. Mas Deus falou que é ela. Deus falou que é ele. Foi Deus mesmo. Onde está na Bíblia isso, irmão? O que Deus falou, Deus apareceu ali e falou, ó, é esse. Está escrito isso na Bíblia, gente? Não. Está escrito lá no casamento mais bonito foi Isaac e Rebeca. Isaac só viu Rebeca quando já estava tudo resolvido. Quem resolveu? O pai. Então fala para o seu pai espiritual antes de você já estar tudo arrumado. Senão você vai arrumar um problema na sua vida. É verdade, você queria que a pastora fez vida de família, muitos anos lá, tratar o problema de gente que achou que era de Deus, né?
Quem é que te move? A tua vontade? Aquilo que você acha que é Deus ou é Deus? Para nos tornarmos ceifeiros. O que é um ceifeiro? Diga, especialista na colheita. Nós vamos precisar de algumas coisas. Primeiro, sermos arrancados da nossa terra. Aonde você está fundamentado? É Cristo? Ou é a tua vontade? Eu estou estudando, eu quero ser sargento. Deus quer que você seja sargento? Eu quero fazer a faculdade. Quero ser médico. Deus quer que você seja médico? Cuidado para você não investir tantos anos de estudo para nada. É sério, gente, é sério. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para sua vida. E aí você vai ser muito feliz. Ainda que você seja totalmente diferente daquilo que Deus sonhou para você. Eu tenho uma filha, vocês sabem que a Tiquinha lá, Eloá. O nome dela é Eloá porque vem de Elohim. Elohim, Senhor, Deus. E quando o Senhor disse que a gente ia ter a criança, Ele disse para mim que a identidade dela estava em Deus. Por isso ela chama Eloá, porque ela não tem nome. A identidade dela é o Senhor. E ela vai ser o que o Senhor quiser que ela seja. Nós, como pais, nesse dia do pai, às vezes a gente projeta coisas para os nossos filhos. E não é o que Deus quer, às vezes. A Bíblia diz que é a nossa responsabilidade como pai projetar os nossos filhos na direção da vontade de Deus. A Bíblia diz que os filhos são flecha na mão do arqueiro. Sabe quem é um arqueiro? O pai. O pai é que direciona para onde ele vai lançar. E a gente vive uma época que os pais pressionam os filhos a serem aquilo que eles não foram. Mas existe aquilo que você queria ser, e existe aquilo que Deus quer que ele seja. E às vezes não está combinando. Você precisa abrir mão disso. Decidir fazer a vontade de Deus. Você precisa ser arrancado da sua cultura, da sua tradição, da sua convicção, da sua certeza, da sua crença limitante, para você se tornar um ceifeiro de verdade. Porque se você ficar arraigado na terra, você não é ceifeiro, você ainda é colheita. E talvez não seja nem trigo, talvez seja joio, porque o trigo e o joio ficam juntos. Ele parece trigo, mas ele não é. Sabe qual é a diferença do trigo para o joio? Quando você quebra ele não tem nada dentro. Mas ele cresce juntinho com o trigo. Mas sabe quando ele vai ser separado? Na hora da colheita dos últimos dias. Quem tem ouvido ouça. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Se a gente quer viver essa colheita. E como mudar a mentalidade? Conhecendo a vontade de Deus. Ser movido pela coisa certa. Célula passada, sem ser essa anterior, caiu uma chuva. E aí o irmão docinho não vai para a célula quando chove. O irmão docinho. O irmão peito de açúcar, chovendo. Aí outra semana, a célula caiu no dia do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo era 8 horas. A célula era 8 horas. Mas os irmãos na arquibancada, ele não vai para a célula. Eles amam mais o Flamengo do que Jesus. E isso não é novo. O dia que você ama mais alguém do que Jesus, é o dia que você é expulso da colheita. Adão amou mais a Eva do que a Deus e foi expulso do jardim. Eu queria pular hoje. Eu estou preparando você para a colheita. Não fica chateado comigo não. Porque quando as pessoas entraram por essas portas, elas precisam encontrar pessoas preparadas para absorvê-las. As células que a gente tem hoje, sozinha não suporta. Os líderes que temos hoje, sozinhos não dá. Os pastores que temos hoje, sozinhos não conseguem. Precisa ter mais pastor, precisa ter mais líder, precisa ter mais Timóteo, precisa ter mais casa, precisa ter mais discípulos, precisa ter mais gente cheia do Espírito Santo, precisa ter mais gente
dos Apóstolos, capítulo 2, veio derramado do Espírito, Pedro pregou. Depois daquela pregação, 3.000 pessoas a mais. Divide por 120, 20 e poucas pessoas para cada um. Imagina você consolidar 20 pessoas. Hã? E aí depois que eles foram para a porta famosa, o deficiente lá levantou, Pedro pregou mais 5.000. Agora era 8.120 pessoas. Na mesma semana. A gente ora por ajuntamento. A gente ora pela colheita. Mas a gente deveria orar pelos ceifeiros. Alcançando o discernimento certo, enxergando a colheita. Vocês dizem que falta 4 meses, mas eu digo para vocês que os campos estão dando para a colheita. Nós, para sermos ceifeiros, especialistas na colheita, temos que nos preparar. Preparar o quê? A ferramenta. Qual é a ferramenta? Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Eu quero dizer para você, comece a estudar a consolidação. Comece a estudar a consolidação. Para quê? Isso é fé, é caminhar na palavra. Eu falo para os meus discípulos, você foi consolidado, foi bom. Agora estuda a consolidação, porque Deus vai desconectar a pessoa. E quando ela chegar, é você que vai fazer, é você que vai fazer, é você que vai fazer. Comece a se preparar. Como? Lê a Bíblia. Leia livros. Chama seu pastor, chama seu líder, me discipula. Pede. O líder adora quando alguém quer. É a melhor coisa para o líder quando alguém quer. Quando alguém está ávido, quando alguém está animado, quando alguém está desejoso. Eu cheguei com o meu líder na época, quando eu estava lá na sala do pastor Carlos, e aí o apóstolo na época era pastor, e eu falou assim: onde é que vai dar uma cela para ele? Porque eu era igual aquele jovem, eu levava 7, eu levava 10 para a cela, eu levava um monte para a cela quando me converti. E aí o pastor falou isso com o meu líder, eu fiquei com o meu líder: onde é que vai me dar minha cela? Onde é que vai me dar minha cela? Eu quero minha cela, é minha cela. O pastor falou, tem que obedecer o pastor falou, eu quero minha cela. Aí não, estou esperando, não sei o que, escolhe aí. Aí escolhi um cara, foi comigo, eu vi minha cela. Sabe quantos anos faz? Já tem mais de 15 anos que eu vi minha primeira cela. Hoje está lá, o rapaz lá na casa dele, a família dele toda está na igreja. Você chegou lá, tinha uma menina com uma plaquinha lá, você lembra que ela era lá na casa dele lá. Tem um rapazinho, o Lucas, quem faz o Lucas? Que fica lá segurando a câmera lá, deve ter isso aí. Ela te legal pra caramba. É filho da irmã dessa menina. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Você precisa se preparar, afiar a foice. Líder, você precisa discipular. E eu estou falando o que o apóstolo falou, então. Né? Nós precisamos discipular. Discipular é a chave. Eu digo, né? Eu falei com meus discípulos. Eu posso dizer assim, com toda certeza do meu coração, que o que Jesus fez mais importante foi discípulos. Mas Jesus subiu a cruz, pagou o preço do nosso pecado, morreu no nosso lugar. Sim, mas se ele não fizesse discípulos, ninguém quer saber disso. Então, se a gente quer realmente entrar nesse avivamento que a gente tem cantado, que a gente tem orado, que a gente tem clamado, a gente tem que fazer discípulos. Fazer discípulo dá trabalho, fazer discípulo é todo dia, dia a dia. A minha esposa via eu fazendo discipulado toda semana. Ela falou: meu filho, você faz discipulado toda semana? Eu falava: Jesus fazia todo dia, o dia todo. Agora eu não consigo fazer todo dia presencialmente, fazer uma semana presencialmente, outra semana online. É amanhã mais. Já combinamos. Amanhã é dia de discipulado. Se você quer que a coisa aconteça, você precisa aproveitar aquilo que Deus está te dando. Discipule. Às vezes a falta de crescimento está relacionada com a falta de consolidação, com a falta de discipulado. Mas eu vou deixar esse ponto de. Eu quero orar por você. Coloque de pé. Deixa só ele aqui tocando. Não precisa nem cantar.
viver essa realidade. E se essa é uma verdade para você, vem aqui para frente para a gente orar. Ah, por que tem que ir para frente? É fé, mano, é fé. A fé é um posicionamento, ela não é uma palavra. O Senhor vai ceifar muita gente dessa terra. Você não vai ficar mais preso na mentalidade do passado. A palavra não é só para jovem não, hein? Ou acha que a colheita só vem jovem? A colheita só vem adolescente? Vem não. Vem homem, vem mulher, vem criança, vem idoso. Senhor Jesus, oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, que assumiram um posicionamento de fé, debaixo dessa palavra, debaixo de uma colheita que o Senhor vem declarando que vai derramar. Uma abundante chuva que vem, não sobre só a fé apostólica, mas sobre o Brasil, sobre as nações da terra. Existem pessoas que estão falando de uma colheita de 1 bilhão de almas. E 70% serão jovens, adolescentes, porque os avivamentos, em sua maioria, foram assim. E hoje nós estamos aqui para preparar os ceifeiros para a ceifa. O Senhor disse em Mateus capítulo 9 que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Pedi ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Eu quero dizer para você, igreja, que os trabalhadores já estão aqui. Aleluia! Você só precisa ser ceifado da terra que te pede. Havia uma crença que impedia os discípulos de participar daquele momento sublime que foi a conversão da samaritana. Existia uma forma de pensar naqueles homens que iria atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Existia uma cultura vigente no coração daqueles homens, talvez ensinado pelos pais, pelos avós, que impedia, que atrapalharia o que Jesus estava fazendo. Mas hoje o Senhor trouxe essa palavra no nosso coração, para que a gente, como Abraão, seja arrancado da terra que nos limita, da terra que nos impede, para que nós venhamos ser transicionados de uma mentalidade de religioso, uma mentalidade de tradições, de cultura, de traumas, para a mentalidade do reino de Deus. E a partir dessa mentalidade, nós vamos compreender a importância da comunhão. Como diz a palavra de Deus, há um Espírito que clama, Abba, Pai. Nós vamos começar a sentir essa vontade de estar com o Papai. Nós vamos sentir essa vontade de largar o celular para ficar contigo. Nós vamos sentir a vontade de largar os amiguinhos para ficar com o Senhor. Nós vamos sentir vontade de maratonar a Bíblia. Nós vamos começar a viver aquilo que cantamos. Eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome. Nós vamos ter sede, nós vamos ter fome. Nós vamos começar a jejuar, não porque vai ter uma conferência, não porque vai vir um encontro com Deus, mas porque quando nós jejuamos, a nossa carne vai ficando fraca, para o Espírito fica forte, e
nível da necessidade para a vontade de Deus, para que a gente tenha o discernimento correto, para que a gente seja especialista na ferramenta ganhar, consolidar, discipular, enviar, para que a gente possa enxergar a colheita madura, para que a gente possa remover os frutos das estruturas que nos prendem. A colheita está presa na terra e só pode desprender quem está liberto. Quem está preso não desprende. Só quem está livre é capaz de libertar. E é sobre isso que nós estamos orando, Senhor. Em nome de Jesus. Eis aqui a vida desses jovens, desses adolescentes, Pai. Eis aqui a vida da igreja. Eles representam a tua igreja, Senhor. E hoje eles estão sendo ceifados, Pai, dessa cultura pós-moderna, dessas tradições, em nome de Jesus, desses sentimentos, em nome de Jesus, desses argumentos, em nome de Jesus, dessas estruturas que se colocam como fortalezas, que os impedem de ver, de enxergar, como aquele jovem que recebeu o toque de Jesus, mas não via perfeitamente. Ele via homens como árvores. Hoje, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor está ceifando, o Senhor está tirando das estruturas que nos aprisionavam, que os prendiam. Eu não estou falando de pecado apenas, mas eu estou falando de estruturas de mente, pensamento, bloqueios. Eu não vou ser isso, eu não vou ser líder, isso não é para mim, eu não consigo. Essas estruturas estão sendo quebradas hoje, para que você entre na colheita, para que você entre na colheita, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o odre velho saia, para que dê lugar ao odre novo, em nome de Jesus. O vinho novo venha sobre essa igreja, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui para pular, para falar em línguas apenas. Nós estamos aqui para sermos transformados em agentes de poder nesse tempo, nessa geografia. Em nome de Jesus, aviva a tua obra, Senhor. Nos faz ceifeiros para essa ceifa, Pai. Nós queremos ver, Senhor, a colheita com os olhos que o Senhor está vendo. Meu Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje nossos olhos estão sendo abertos. A partir de hoje nós vamos enxergar a oportunidade de apresentar o Messias dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos das redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos ver, Senhor, as vidas entrando aqui na igreja porque viu a live no Facebook. Nós vamos ver as pessoas indo à igreja porque viu o Instagram dos Gaditas. Nós vamos ver as pessoas vindo à igreja porque viu um povo alegre jogando queimada numa quadra. Em nome de Jesus, nós vamos ver os clientes da advogada entrando aqui. Nós vamos ver os funcionários do engenheiro entrando aqui. Nós vamos ver aqueles que comem a comida do cozinheiro, comida do pastor. As clientes do salão vão perguntar o que está acontecendo na Estrada da Água Branca 5257. Eu quero. Oh,
Seja ativado, seja ativado, seja ativado, seja ativado. Em nome de Jesus. Esses dias não vão passar para você. Você vai caminhar debaixo dessa palavra. Você vai caminhar debaixo dessa palavra. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai viver mais debaixo da circunstância. A tua fé não vai ficar mais oscilando. Porque agora você tem uma palavra para você andar. Agora você tem uma palavra para acreditar. Agora você tem uma palavra para andar sobre ela. Diz a palavra que Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Você não vai afundar. Hoje o Senhor está te preparando para uma colheita. Uma colheita extravagante. Eu já posso ouvir o barulho da abundante chuva. Você vai começar a ver também a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Os seus olhos estão sendo abertos. Os seus olhos estão sendo abertos para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus está fazendo. E quando você vê a nuvem, prepara porque vai chover. Prepara porque vai chover. E essa chuva não vai tocar só a igreja, mas vai tocar a tua família, vai tocar o teu bairro, vai tocar a tua escola, vai tocar o teu trabalho. De repente você vai chegar para estudar, vai dar um povo orando e você não vai entender. Mas aquela menina não era homossexual, ela abandonou, ela deixou para trás para ser filha dele. Ei, aquela menina que saía de todo mundo, ela vai esperar no Senhor o destaque dela. As vidas vão entrar por essa igreja sem você convidar. Você não vai ter que fazer o trabalho árduo do semeador. Você vai entrar no trabalho deles para colher, para colher, para colher. Essa é a palavra que o Senhor me deu. E eu entrego a você nessa noite. Que não seja para você mais uma palavra. Que você caminhe debaixo dessa palavra. É tempo de se preparar para a colheita. É tempo de afiar a sua foice. É tempo de afiar a ferramenta. Não dá mais para ser mais ou menos de Jesus. As pessoas vão chegar aqui com a depressão, com os demônios, mas você já superou tudo isso. E você vai ser o agente de Deus para tirar da terra e colocar no céu, em nome de Jesus. Amém.